Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o Bis e hoje eu trago para vocês uma notícia a respeito do Final Fantasy X. Há chances de termos um Final Fantasy X parte 3 no futuro. Porém, a empresa quer terminar Final Fantasy VII Remake antes de se focar nisso. Final Fantasy X ainda representa um dos capítulos mais amados pelos jogadores ligados à longa série da Square Enix Japan, e por anos sempre se ouve rumores dele retornar com uma nova entrada. A jornada de Yuna, Tidus, Auron e companheiros conseguiu emocionar com seus tons agridoces e ambientes sugestivos. Um sucesso geral, que no entanto não foi continuado pelo Final Fantasy X Parte 2. A sequência mudou radicalmente o tom da narrativa, propondo uma releitura bem diferente com relação a personagens do jogo antecessor. Apesar disso, a ideia de fazer um Final Fantasy Parte 3 não morreu pela Square Enix Japan. Depois de mencioná-lo pela primeira vez no ano passado, a equipe voltou recentemente para comentar o assunto. Conversando com a equipe editorial da Famitsu, Tetsuya Nomura revelou que já tem um primeiro rascunho do que poderia ser narrado na nova sequência. Escrito por Nojima, no entanto, esse projeto está em uma espécie de limbo. O próprio Nojima confirmou a informação, destacando como o JRPG desempenha um papel particular na história da propriedade intelectual. Então ele diz que pude trabalhar com pessoas que entraram na indústria de videogames porque jogaram Final Fantasy VII, disse ele. Essa fase agora está passando e eu estou começando a trabalhar com aqueles que embarcaram nesta carreira depois de jogar Final Fantasy X. Para oferecer um comentário interessante, Toriyama então pensou sobre isso, que confirmou que a chance de fazer um Final Fantasy X Parte 3 não é zero. Porém, devemos terminar Final Fantasy VII Remake antes de podermos considerar outras possibilidades. Então, confesso que essa notícia aí me chamou a atenção, visto que Final Fantasy X teve a sua origem no PlayStation 2, sendo um jogo de enorme sucesso aí da Square Enix na época, e que alavancou a franquia. Há pessoas que gostam do Final Fantasy X e há pessoas que não gostam, né? Sempre tem pessoas que preferem outro jogo aí da série. Acham que outros jogos são melhores. Mas eu particularmente tive uma boa experiência com Final Fantasy X, até porque ele foi um Final Fantasy de transição de duas plataformas. Na época tinha o último lançado foi o Final Fantasy IX, né, para o PlayStation 1, e logo quando eu tive o primeiro contato com Final Fantasy X no PlayStation 2, as primeiras imagens, foi algo realmente incrível. Nessa época eu ainda não tinha o console, eu costumava ir em locadoras, né, que era muito frequente na época. Sempre a gente observava as novidades, e principalmente dos videogames, né, dos consoles novos aí na geração. E aí foi o primeiro contato que eu tive com Final Fantasy X. A CG do jogo era belíssima para a época e chamou muita atenção. E o Final Fantasy X foi um dos principais jogos que fez com que eu desejasse tanto ter um PlayStation 2 e consegui o console aí um pouco após o lançamento. O Final Fantasy X Parte 2 já não me agradou tanto o enredo, já é um enredo totalmente diferente da proposta do primeiro, sendo que era mais voltado aí com um grupo de garotas, meio que tendo referência a filmes que tratavam de garotas na época. O jogo tentou levar um pouco para esse tipo de esfera, só que não agradou ao público, no geral, o enredo. Mas a jogabilidade do Final Fantasy X Parte 2 era bem interessante, né? O sistema lá de jobs que tinha, de roupas que você podia mudar com novas habilidades, era bem interessante. Mas o enredo realmente não agradou muito. E agora essa possibilidade do Final Fantasy X Parte 3 é realmente curioso. Não sei se vai
realmente valer a pena, pois com os problemas de narrativa existentes na parte 2, o 3 eu não sei se daria para consertar o seu antecessor. Mas fica aí a curiosidade, né, essa notícia que os desenvolvedores aí relataram a respeito de uma terceira parte do Final Fantasy X. Eu acho o Final Fantasy X um jogo incrível, até para os dias de hoje. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. No meu caso, eu acho incrível porque ele fez parte até da época aí de transição dos RPGs famosos, né, do PlayStation 1 para o PlayStation 2, e o Final Fantasy X recebeu muito destaque na época. Então, se você ainda não jogou Final Fantasy X, eu sugiro que jogue, que tenha essa experiência com o jogo. Já tem até ele traduzido aí para nossa língua, você pode encontrar no Google aí facilmente. E eu acredito que vale a pena. Se você gosta de RPG japonês, né, no estilo aí de turnos, se você gosta desse tipo de jogo, vale a pena você conferir sim. E a história é uma história bem elaborada para um jogo de RPG. Então, deixo essa notícia aí para vocês a respeito desse possível Final Fantasy X parte 3. Então, eu gostaria de saber o que vocês pensam a respeito disso. Se deveriam continuar com uma parte 3, ou se deveria ficar só no Final Fantasy X mesmo, ou se vocês acham que vale a pena continuar, ou se ainda essa série aí, essa parte 10 aí tem gás para uma terceira parte. Então eu gostaria de saber o que vocês pensam a respeito disso, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que tenham gostado do conteúdo. Joguem com moderação e até o próximo vídeo.